Antes de discutir eutanásia e suicídio assistido, o Brasil precisa garantir cuidados paliativos. Hoje eu quero falar de um tema que exige maturidade ética e coragem. Cuidados paliativos, eutanásia e suicídio assistido. Mais do que eu ser contra ou a favor, eu sou a favor de uma ideia que deveria ser óbvia. Ninguém pode escolher morrer de forma verdadeiramente livre se nunca teve a chance de ser adequadamente cuidado. Antes de qualquer debate sobre a legalização no Brasil, existe uma pergunta básica. O Brasil já garantiu cuidados paliativos para todos? A resposta é simples: não. Arthur, mas qual a relação? Vem comigo e siga o fio. A Organização Mundial de Saúde estima que dezenas de milhões de pessoas precisam de cuidados paliativos a cada ano. Para ser mais exato, mais de 56 milhões de pessoas, e que apenas cerca de 14% recebem esse cuidado. Já a Comissão Lancet sobre cuidados paliativos e alívio da dor mostrou algo mais grave. Existe um abismo de acesso ao alívio do sofrimento atingindo dezenas de milhões de pessoas, e a maior parte desse sofrimento está concentrada em países de baixa e média renda. Para ser mais específico, meus amigos, 78%. Ou seja, nos lugares onde o cuidado é mais frágil, o sofrimento é maior. E isso é epidemiologia do sofrimento. Isso é política pública. Quando eu ouço alguém dizendo eu defendo a eutanásia ou suicídio assistido no Brasil, eu respondo, vamos discutir primeiro por que o Brasil ainda falha no básico. O Atlas de Cuidados Paliativos no Brasil, a ANCP, já mostrou em 2019 uma disponibilidade muito aquém do necessário, com a razão aproximada de um serviço para cada mais de 1 milhão de habitantes. E ainda pior, quando olhamos especificamente para a rede pública. Já o Atlas mais recente indica crescimento, mas ainda com um hiato enorme e oferta insuficiente diante de uma população que predominantemente depende do Sistema Único de Saúde. Isso significa na prática que milhões de brasileiros enfrentam dor, dispneia, delírio, sofrimento psicológico e exaustão familiar sem suporte adequado ou especializado, não porque não existe, mas porque o sistema não consegue garantir o acesso. E quando o acesso não é garantido, o que parece é a mistanase silenciosa, a morte ruim, a morte por negligência estrutural, por falta de assistência, por ausência de rede. Apesar do cenário exposto, muitos simplificam ou reduzem o debate considerando apenas a autonomia do paciente. Autonomia essa que é um dos pilares do principialismo, mas que vale ressaltar que esses princípios, autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, são princípios prima facie, ou seja, são princípios equiparados. Deve-se ressaltar ainda que no contexto da bioética existem várias outras vertentes além do principialismo, como a bioética da intervenção, bioética da proteção, modelo autonomista, casuísmo, contratualismo, ética da responsabilidade e que tratam a autonomia de formas diferentes, algumas colocando-a no centro e outras limitando-a ou contextualizando-a em favor da proteção ou do coletivo. Outros levantam também a bandeira do eu tenho direito sobre a minha vida e escolhas. Quero defender o meu direito. Ok. Então sugiro que defendem um país onde ninguém peça para morrer por falta de cuidado. José Roberto Goldin afirma que o princípio da autonomia não pode mais ser entendido apenas como autodeterminação de um indivíduo. Esta é apenas uma das suas várias possíveis leituras. A inclusão do outro na questão da autonomia trouxe desde o pensamento de Kant uma nova perspectiva que alia ação individual com o componente social. Dessa perspectiva que surge a responsabilidade pelo respeito à pessoa e que talvez seja a melhor denominação para esse princípio. Meus amigos, autonomia não existe na ausência de cuidado. Como falar em escolha livre quando o paciente não tem acesso ao controle adequado de sintomas, não tem acesso a opioides para controle de dor, não tem equipe multiprofissional, não tem suporte psicológico, não tem cuidado domiciliar estruturado, não tem um plano antecipado de cuidados construído. Nessas condições, muitas vezes o pedido de morte não é desejo de morrer, é um pedido de socorro para findar o sofrimento humano que poderia ser cuidadosamente aliviado ou controlado através de profissionais e medicações adequadas. É um pedido de cuidado que não veio e que agora algum médico ou equipe inabilitada por não saber, por exemplo, diferenciar um sintoma de difícil controle de refratário, traz o suicídio assistido como uma tábua de salvação. Mais uma vez, isso não é autonomia, isso é falência do cuidado. Vale ressaltar que ainda que o paciente tenha um sintoma que possa ser considerado refratário e ou intolerável, que realmente muitas vezes acontece, temos a sedação paliativa como uma alternativa
para esse cuidado. Agora eu vou abordar uma parte que muita gente evita: economia e sistemas de saúde. Em países onde a morte assistida existe, há estudos de custo que estimam economia para o sistema. Isso por si só acende um alerta ético enorme. No Canadá, por exemplo, análises publicadas estimaram que a prática poderia gerar economia anual significativa ao sistema de saúde, em parte por substituir custos de internação e tratamento no fim de vida, e que custos operacionais do programa seriam relativamente menores. Houve também estimativas institucionais divulgadas na esfera pública apontando economias anuais em orçamento de saúde associados ao MAID, que é o programa legal e regulamentado dentro do sistema de saúde público canadense chamado Medicare, que permite que adultos elegíveis recebam auxílio médico para encerrar suas vidas. Eu não estou dizendo, meus amigos, que a economia é a motivação principal de quem defende isso, mas estou dizendo o seguinte: num sistema subfinanciado e frágil como o nosso, a possibilidade de economizar com a morte pode virar uma pressão invisível, e isso é devastador para os mais vulneráveis e minorias. Portanto, no Brasil, defender a eutanásia ou suicídio assistido antes de universalizar os cuidados paliativos pode abrir duas frentes perigosas, em especial ao SUS. Primeiro, a criação de uma estrutura obrigatória e cara de governança e controle. Segunda e mais grave, o risco de substituição do cuidado ou, o pior, banalização da morte. Se o paciente não tem acesso adequado aos cuidados paliativos, mas encontrar um caminho rápido para a morte assistida, o sistema pode, mesmo sem declarar, infelizmente, empurrar vulneráveis para a solução mais simples. E a morte vira banalidade administrativa, uma saída para a dor que não foi adequadamente tratada, uma resposta para a solidão que não foi acolhida, uma solução para a pobreza que não foi enfrentada. Mais uma vez, isso não é autonomia, isso é abandono com carimbo ético. Isso não é exagero. É importante ressaltar que existem reportagens investigativas e análises no Canadá alertando para casos em que fatores sociais como isolamento, pobreza e insegurança habitacional apareceram como pano de fundo de solicitações para tais práticas. Se isso já preocupa em um país com rede mais estruturada, imagine no Brasil, com desigualdade social crônica, acesso frágil e lacunas históricas de cuidado. Eu defendo que o Brasil cumpra primeiro um dever civilizatório: acesso universal a cuidados paliativos, formação mínima obrigatória em cuidados paliativos nas graduações e residências, acesso real a medicamentos essenciais, em especial opioides, e uma política nacional de cuidados paliativos que efetivamente abranja todo o território nacional, incluindo o cuidado domiciliar. Depois disso, se a sociedade quiser discutir a implementação dessas práticas, eu também farei voz. Temos que refletir. O primeiro direito é o direito de ser cuidado. Sem isso, qualquer debate pode virar privilégio para poucos e risco para muitos. Lutemos pelo acesso universal a cuidados paliativos. Essa deveria ser a bandeira de todos nós. Se é extinto, meus atos têm uma finalidade egoísta. Kant.